Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Está em nossos corações compartilhar com vocês a Santa Palavra de Deus. Nosso propósito é ter 52 mensagens que deverão ser ouvidas por toda a terra. Eu olho para trás, para mais de 50 anos no ministério e também para além de 40 anos no ministério de rádio e televisão. Pela graça de Deus, eu pude compartilhar a verdadeira palavra de Deus com muitos milhões por toda a terra. Agora chegou o tempo de mostrar a partir do Velho Testamento, primeiramente, como Deus revelou a si mesmo e o propósito conectado com isto. E como aqueles que conheciam Deus pessoalmente deram testemunho de suas experiências com o Senhor. Cada um que foi utilizado por Deus para compartilhar seu testemunho conosco, conheceu o Senhor Deus pessoalmente, ouviu a sua voz, recebeu a missão dele. E por isto, nós olhamos dentro da palavra de Deus, conhecendo o invisível que habitou em uma luz que ninguém podia se aproximar. Então olhamos para o começo do tempo, onde ele se manifestou a si mesmo em uma forma visível de aparência. Nós já compartilhamos sobre Abraão, Isaque, Jacó, sobre Moisés e sobre alguns dos profetas em nosso primeiro sermão. Hoje, eu gostaria de tocar algumas escrituras. A primeira de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. E a primeira parte do versículo 4. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles. Amados amigos, aqui pela primeira vez, o Senhor Deus revelou seu nome da aliança. JHWH. Na língua inglesa, o Y é utilizado YHWH, mas em hebraico é JHWH. E dessas 4 letras, que na língua hebraica são chamadas o tetragrama, dessas 4 letras vem o nome Javé, o Eterno, o que em si mesmo existe. Assim nós compreendemos, a partir das Escrituras e do testemunho de Deus, Ele mesmo, quem Ele é e o que Ele é e por que Ele revelou a si mesmo. Esse foi o tempo quando o povo da aliança estava para se tornar a igreja.
E por isto Deus revelou seu nome da aliança ao seu profeta Moisés, com o propósito que este nome fosse conhecido pelo povo da aliança. Agora, amados, o tempo caminha adiante. Eu gostaria somente de ler algumas escrituras mais de Êxodo, capítulo 13, os últimos versículos, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui nós vemos como Deus, na coluna de fogo, guiou os filhos de Israel de dia e de noite. No jardim do Éden, ele caminhou em uma forma corporal. A Abraão, ele apareceu de acordo com Gênesis capítulo 18, sentou-se, comeu com Abraão e teve a ceia junto com ele. Nós vemos as diferentes manifestações do mesmo Deus para diferentes propósitos através do Velho Testamento. Então, em Josué, no 5º capítulo, a partir do versículo 13, encontramos o Senhor aparecendo a Josué como o guerreiro, como aquele que tem a espada em sua mão, desejando dizer a Josué: não tema, a batalha não é sua, a batalha é minha. Eu irei adiante de ti. Eu fiz a promessa e eu cuido de você e da promessa para que se torne uma realidade. Então, iremos aos Juízes, onde novamente encontramos como o Senhor Deus revelou a si mesmo a diferentes pessoas, a Gideão, e onde quer que algo acontecesse no Velho Testamento. Foi Deus, Ele mesmo, independentemente de qual forma, o propósito conectado à sua manifestação foi a coisa importante. Então aqui, em Juízes, segundo capítulo, algo muito característico aconteceu, que o Deus do céu apareceu ao homem de Deus, mostrando-lhe o propósito do chamado e o propósito de guiar o povo de Israel de acordo com a promessa da sua santa palavra. Amados, nós temos a palavra de Deus do nosso lado, mas nós temos que saber por que Deus colocou diferentes coisas em sua palavra e mostrando para nós por que Ele manifestou a si mesmo de diversas maneiras. Você vai a Juízes 2, você vai a Juízes 6, onde o Senhor apareceu a Gideão e falou com ele e disse o que ele tinha que fazer. E também você pode ler o que aconteceu. Então nós vamos a Neemias, o 9º capítulo, onde nos é dito o que aconteceu com Israel, olhando para trás aos tempos de Moisés. Em Neemias, o 9º capítulo, nós devemos ler
a partir do versículo 13, e sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Agora lembre-se, e sobre o monte Sinai desceste, no fogo, e todo o povo de Israel estava juntado e ouviu a voz. E aqui nos é dito, e dos céus falaste com eles. O Senhor pode vir visivelmente para baixo, em fogo, na montanha, e sua voz pode aparecer diretamente do céu. No versículo 19 nós lemos, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Houve sempre um propósito para cada manifestação de Deus. E amados, qual é o propósito principal deste ensinamento? Por que estou compartilhando a palavra de Deus com você? Porque vamos a tantas escrituras. Nos primeiros 2 sermões, eu queria colocar o fundamento para mostrar entre o povo de Deus que no período do Velho Testamento, Deus ainda não estava manifestado como nosso Pai no céu, no seu Filho unigênito na terra e na igreja através do Espírito Santo. No Velho Testamento, 6.700 vezes nós lemos sobre o Senhor Deus, e nós o vemos em suas várias manifestações em tempos diferentes. Então, temos aqueles homens de Deus, como aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 18, onde o homem de Deus diz, no versículo 18, todos nós sabemos sobre Micaías, o profeta, que disse, somente o que Deus disser, isto eu falarei. Ele não era como os 400. Os 400 eram profetas de Israel, mas Micaías era o profeta do Senhor Deus. E aqui ele diz no versículo 13, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. No versículo 18, disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Ele não disse, eu vi o Pai, então eu vi o Filho à sua direita e o Espírito Santo à sua esquerda. Ele viu um no trono e todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. Então ele ouviu a conversa que estava acontecendo no céu. Meus amados amigos, eu quero que saibam, no período do Velho Testamento, que cobre 4.000 anos, não houve menção
de Pai no céu, ou Filho na terra, ou até Santa Trindade. Tal coisa não existe. Deus jamais existiu em duas pessoas eternas. Um Deus é suficiente para sempre, para toda eternidade. Mas esse Deus único, no Velho Testamento, revelou a si mesmo como Criador, mantenedor, como Rei, como Salvador, como Juiz. E no Novo Testamento, Ele revelou a si mesmo como nosso Pai no céu, em seu Filho unigênito sobre a terra e na Igreja pelo Espírito Santo. Agora, aqui nós vemos o homem de Deus dando testemunho que ele viu o Senhor Deus sentado em seu trono. Amados amigos, para mim, a palavra de Deus é tudo, é o meu absoluto. E eu não penso que alguma pessoa sobre a terra tem o direito de mudar uma simples palavra de Deus. E amigos, falando disso, somente se nós conhecemos o Senhor pessoalmente, nós o conhecemos. De outra forma, nós somente o conhecemos de ouvir falar. E se eu fosse perguntado, irmão Frank, você alguma vez encontrou o seu chefe de governo do seu país? Você o conhece pessoalmente? Então eu poderia dizer sim. Em tal e tal data, eu estive em Berlim, eu apertei a minha mão com a mão do chefe de governo, eu podia dar o dia, a hora, quando encontrei diferentes personalidades. Então, eu posso dizer, eu encontrei o presidente em pessoa, e então eu o conheço pessoalmente. É a mesma coisa com o nosso Senhor Deus. Você não pode ir do ouvir falar, você tem que conhecê-lo pessoalmente. Todos os profetas, todos os homens de Deus, através de todo o Velho Testamento, conheciam o Senhor Deus pessoalmente. Agora, em Isaías, 6º capítulo, nós temos o testemunho do profeta. E todos nós sabemos, Moisés foi um profeta muito, muito especial. E também assim foi Isaías. Isaías escreveu seus 66 capítulos diretamente do novo céu e da nova terra, mostrando para nós todo o plano de salvação. Em Isaías, capítulo 6, versículo 1, nós lemos: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então ele dá a descrição daquilo que ele viu. Ele viu o Senhor sobre o trono, ele viu todo o exército celestial ao redor dele, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus amados irmãos e irmãs, que experiência! Ele viu, ele ouviu, ele teve a sua experiência com o Senhor. Agora chegamos ao versículo 8. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Agora eu espero
que isso não seja um problema para você se eu disser que o Senhor Deus não falou para uma segunda ou terceira pessoa dentro da divindade, mas Ele falou para aqueles que estavam ao redor dele e do trono. Eu imploro para que você creia isto. Se você não crer o testemunho da palavra de Deus, ela jamais será revelada a você, porque você está blasfemando a Deus se você não crê precisamente o que e como a Escritura o diz. Isto vai de volta a Gênesis, capítulo 1, onde o Senhor Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Para quem se aplica o nós? Somente aqueles que estavam ao redor do Senhor. Ai daqueles que põem suas próprias interpretações na Escritura e dizem: isto foi o pai falando com o filho, e assim por diante. Não minta mais. Permaneça com a palavra de Deus. Diga a verdade, como aqui. O profeta viu o Senhor no trono. Ele viu o exército celestial cercando-o. E então falando a eles: a quem devo enviar e quem irá por nós? Então eu disse: aqui estou, envia-me. Amados, uma escritura a mais. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, onde o profeta viu o Senhor sentado no trono. E então o descreve diretamente de cima para baixo. Você pode ler aqui em Ezequiel capítulo 1. Na última parte do versículo 1, nós lemos que se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então temos a descrição diretamente aqui. Sim, você pode ir, de fato, através de todo o capítulo 1. E aqui ele diz: e eu ouvi, versículo 25, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Então nos é mostrado o que o profeta viu, e ele descreve o Senhor no trono, do seu lombo para cima e do seu lombo para baixo, como lemos no versículo 27 e então no versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amados, o propósito desses sermões de ensinamento é torná-lo familiarizado com Deus. Mostrar-lhe primeiramente a partir do Velho Testamento que todos que falaram e foram usados pelo Todo-Poderoso conheciam o Senhor pessoalmente. Não houve fantasia. A palavra de Deus é um testemunho verdadeiro daqueles que conheceram o Senhor pessoalmente. Eles o viram no trono, eles ouviram a sua voz. Nós temos o testemunho verdadeiro de Deus dado a nós por todos os profetas que o conheceram pessoalmente e que anunciaram o plano de salvação que toma o seu curso através de todo o período do Novo Testamento. O Senhor Deus abençoe você e esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.